Beleza? Boa tarde a todos aí. O pessoal vai chegando para a gente começar a nossa aulinha de soluções, misturas de soluções, aula específica, tá? Então vai entrando aí enquanto o pessoal vai chegando, esperar dar o horário, tá? Pra gente iniciar aí. Beleza? Vamos ver se tá tudo ok em relação ao enquadramento, ao som. Se tiver muito forte a luz, deixa eu tentar diminuir. Fica bem em cima de mim, né? Aí, ó. Beleza. Acho que tá tranquilo, né? Só tentar dar um ajuste. Beleza? Pessoal chegando aí, esperar dar o horário, tá? Pra gente começar a aulinha de hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre misturas de soluções, tá? Inicialmente a gente vai começar com misturas de soluções de mesmo soluto, e depois a gente vai partir para soluções de solutos diferentes que não reagem entre si, e depois solutos diferentes que reagem entre si, a famosa titulação, certo? Bom, então deixa eu só fechar aqui o meu Facebook, na verdade, senão vai ficar ruim a minha imagem. O meu download, minha internet não é das melhores, né? Bom, deixa eu só abrir aqui, fazer um esquema bom enquanto vocês vão chegando. Então vamos lá. Eu vou tirar... Não deu problema com a minha coisa. Tá. Eu vou tirar isso aqui rapidamente, porque eu não vou utilizar por enquanto, tá? Vou utilizar o quadro aqui, ó. A gente vai fazer aí, ó, misturas de soluções, certo? No caso de mesmo soluto. Tá? Então não vai acontecer reação alguma, tá? Vou deixar aqui, ó, pessoal, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, tá, pelo Facebook, pode mandar. Eu vou entrar aqui, vou deixar o vídeo passando aqui no meu notebook, que está logo abaixo aqui, tá em cima da minha cama. E aí eu consigo visualizar aí mais rapidamente a sua pergunta, tá? Bom, vamos lá, o que seria isso? Então, eu gosto de desenhar, né? Vocês já perceberam isso aí, vocês sabem disso. Então, é uma situação na qual a gente vai ter duas soluções, que eu vou chamar aí, de A, solução A, e solução B. Tá? Deixa eu só... Isso. O som tava saindo na TV, galera, desculpa. Né? Então eu vou pegar um exemplo qualquer aqui. Vou pegar o próprio exemplo da... Deu problema com o meu slide aqui, gente. Só um minutinho, tá? Agora sim. Agora resolvi meu problema. Foi mal. Tá? Então olha só, uma solução A, uma solução B. A gente vai misturar aí as duas. Claro, a gente vai obter uma nova solução de concentração que eu não sei. Que eu vou chamar essa solução de C. Pode ser? Tranquilo? Bom, então vamos supor aqui, vamos dar algumas informações. Eu tenho uma solução A, vamos supor que é de NaCl e aqui também de NaCl. Eu vou pegar aqui pelo próprio slide, né, o valor ali. Então, vamos supor que eu tenho uma concentração comum de A igual a 70 gramas por litro e um volume dessa solução A, que a gente vai pegar aí um valor de 100 mililitros. Tá? Então, tem 100 ml de NaCl. Beleza. Aí eu tenho uma solução B, contém uma concentração comum, que eu vou chamar de concentração comum de B, de 40 gramas para cada litro.
e um volume de 200 ml. Beleza. O que acontece? A gente vai misturar essas duas soluções, tá? A gente vai obter uma terceira solução, uma nova concentração. Pessoal, já dá para perceber aqui o seguinte, né? Óbvio que se eu tenho uma concentração aqui 70 gramas por litro e aqui 40 gramas por litro, eu tenho uma concentração maior da solução A e da solução B. Beleza. Se eu misturar as duas, eu vou ter uma concentração final, né? Então eu vou misturar as duas, vou obter uma solução que vai ter um volume, tá? Vamos chamar isso aqui de F, tá? Gosto de F porque é final. Tá? Então eu vou ter um volume final, ele é proveniente do volume da solução A mais da solução B, ó. Volume da solução A mais volume da B. Eu sei que da A veio 100 ml, da B 200, eu sei que então meu volume final é, nesse caso, 300 mililitros. Óbvio que a concentração não vai ser 70 e também não vai ser 40, porque eu misturei os dois. Mas eu vou ter uma concentração lá no final intermediária a esses dois. Tá? Um valor intermediário a esses dois. Óbvio que não vai ser uma média, tá? Dificilmente você vai conseguir uma média aí. Mas agora você pode calcular, né, isso por uma média, mas uma média ponderada, beleza? Então a média ponderada é aquela que vai considerar as quantidades de volume. Então já dá para perceber que quem vai puxar mais o valor, tá, vai ser a solução B, porque eu tenho 200 ml, é mais, né? A gente colocou mais dela, óbvio. Pessoal, nem vou colocar fórmula nenhuma, a gente só vai usar aquelas fórmulas que a gente sabe. Concentração comum é massa do soluto sobre volume da solução, ou concentração molar, quantidade de matéria do soluto sobre volume da solução, certo? Então só vou usar essas fórmulas por enquanto. Depois eu deduzo então a fórmula da mistura de soluções. Para eu calcular a concentração final, pessoal, o que eu preciso? Opa, estou falando de concentração comum, né? Não molar. Então, concentração comum final, preciso da massa do meu soluto final, tá? Então, vou colocar o Fzinho aqui, ó, beleza? Que é do final, dividido pelo volume também final. Então, eu preciso saber a massa de soluto que tem aqui. Óbvio, já dá para perceber que veio massa proveniente da solução A e também massa da solução B. Então, eu já sei que minha massa final nada mais é do que a soma da minha massa da solução A mais a minha massa da solução B. Se eu estivesse misturando uma terceira solução, solução C, solução D e assim por diante, tá? Estou falando do mesmo soluto, então tranquilo. Reparem que eu fiz a mesma coisa para o volume. Então eu sei que o volume final é a soma do volume A e B. Se eu tivesse mais, A, B, C, D, E, enfim, quantas soluções eu estivesse misturando. Beleza. Então, ó, já descobri duas coisas importantes. O volume eu já sei até o valor. Tá? Bem simples. Agora a massa eu não sei o valor. E eu não tenho o valor das massas. Mas tem como eu descobrir. Por quê? Porque o cara tem que dar, né, algumas informações para eu conseguir calcular isso daí. E ele me deu. Ele me deu a concentração comum de A e o volume de A. Olha que simples. Se eu jogar na fórmula, concentração comum de A é igual massa de A sobre volume de A. Tenho concentração 70 gramas por litro. Não tenho a massa. Vou deixar aqui como MA. Dividido pelo volume. Pessoal, como está a unidade em gramas por litro, eu aconselho você passar o volume também para litros. Então, 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Passa multiplicando. Então, massa de A é igual a 70 gramas por litro vezes 0,1 litro. Corta litro com litro, vai sobrar gramas, beleza? Massa de A é igual a 70 vezes 0,1, é a mesma coisa que 1 dividido por 10, né? Isso aqui, 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10, então, ó, poderia fazer assim, ó, 1 dividido por 10, 70 vezes 1, 70 dividido por 10, 7. 7 gramas de quem? No caso, NaCl. Ó, beleza, já sei que proveniente da solução A está chegando 7 gramas de NaCl. Professor, não gosto de fazer pela fórmula. Posso fazer por regra de 3? Claro. Fica à vontade, baby. Ó, 70 gramas por litro
70 gramas está para 1 litro. E para 100 ml? É 10% só disso. 7 gramas. Fácil, não? Faço a mesma coisa para a minha solução B, né? Quadro é pequeno, então não dá pra gente separar muito. Fica bem embolado as contas aqui, mas acho que dá pra entender, né? Tranquilo. Tá, daqui a pouco eu dou uma olhada aí, ver se alguém mandou alguma pergunta. A outra solução, solução B. Então vamos calcular a massa proveniente dela. Quer fazer por regra de 3 agora? Vamos fazer por regra de 3 essa. Ó, 40 gramas está em 1 litro de solução. Relação. Você tem 1 litro de solução? Não, você tem 200 ml. Então, ó, quantas gramas estaria em 0,2 litros? Porque, pessoal, o que eu tenho que ter na minha cabeça é que concentração, não importa a quantidade que eu tirar dessa solução, que tem concentração 40 gramas por litro, tá? Eu vou ter uma quantidade proporcional. Então, 40 gramas eu vou encontrar em 1 litro dessa solução, dessa concentração. Se eu tirei 200 ml, eu vou ter uma outra quantidade aqui dentro. Opa, vamos chamar de MB. Então, basta você multiplicar cruzado aí, ó. Então, vai ficar 1 litro vezes MB é igual a 40 gramas vezes 0,2 litro. MB é igual 40 vezes 0,2, galera. Olha, mesma coisa que eu fiz aqui. É a mesma coisa que se tiver 2 dividido por 10. Então, 2 vezes 40, 80, dividido por 10, 8. Né? Então, ó, vou fazer direto aqui, tá? Vai dar quanto? 8 gramas vezes litro. Dividido por 1 litro. Corto litro com litro, me sobrou 8 gramas de NaCl. Tá aqui a minha solução B. A quantia de massa que eu tenho na solução B. Ah, beleza. Sabendo então que a massa final é a soma da massa da solução A mais a solução B, eu consigo calcular a massa final. Solução A, 7 gramas. Solução B, 8 gramas. Minha massa final é de 15 gramas de NaCl. Fechou. Só jogar na fórmula. Tá lá, ó. Só jogar na fórmula. Mas é fácil demais, meu. Massa. Quanto que é a massa? 15 gramas. Dividido pelo volume de quanto? 0,3 litros. Faça aí rapidinho. Faz a conta aí, ó. Quanto vai dar a concentração final, galera? Concentração final vai dar, então, 50 gramas para cada litro. Beleza? Tranquilo, né, galera? Tudo bem? Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha, alguma coisa. Vou olhar aqui no Facebook mesmo. Pessoal, ó, só um indício para você ver que se tá certo ou não. Tá? De cara, assim, bem rápido. Pau. Lembra que eu falei para você que a concentração final tem que ficar entre a solução A e a concentração de solução B? Tá aí, ó. Ficou entre 70 e 40. Me deu 50 gramas. Não ficou exatamente no meio, né? Porque exatamente, se fosse para ficar no meio, ficaria quanto? Né? 55. Então a média dessas concentrações seria 55, mas não ficou a média. Por quê? Porque eu falei que você não calcula uma média simples, você calcula uma média ponderada. Então, ó, 55 seria ali a metadinha dos dois, né? Só que quem puxa mais o valor? Quem você adicionou mais volume. No caso, ele ia puxar mais para o 40, não é à toa que deu 50, tá? Então, essa é a solução final, né? Uma média ponderada no final das contas. Pô, professor, eu quero fazer só por média ponderada. Pode? Claro que pode. Não tem problema algum. Só que toma cuidado para tirar essas informações, né? Então, para tirar essas informações, você precisa, né, fazer essas contas, talvez inicialmente, que o exercício não te dá de mão beijada, tá bom? Então, deixa eu só ver se tem alguma pergunta, enquanto vocês vão dando uma olhada aí, ver se tá tudo certo. Ô, gente, foi mal aí,
Cortou. Ah, tá. É que tem cachorro vizinho, tem o meu cachorro que late, tem papagaio. Papagaio, eu acho que ele não tá aí, ó. Ó, ele fala, olha lá. Aí, minha sobrinha falando também. É complicado hoje, tá complicado, gente. Tem que ver a aula que eu acabei de gravar. Você vê a aula que eu acabei de gravar, saiu o papagaio, o cachorro, o liquidificador, aspirador, sobrinha, todo mundo falando, tá? Mas vamos lá. O papagaio ia falando junto comigo, eu falo alto. Vou apagar aqui, beleza, galera? Vou apagar. Lembra daquele velho? Aqui, tipo, vou apagar. Tô apagando. Ah, velho, foi mal, desculpa. Muito ridículo isso. Ai, velho. Vamos falar de solutos diferentes? Deixa eu só apagar aqui agora, de verdade, né? E vou colocar solutos. Ah, antes da gente colocar solutos diferentes, vamos fazer a fórmula, né? Olha que fácil, galera. Eu vou apagar aqui, ó. Vou fazer a formulazinha, tá? A gente já entendeu as soluções ali A e B, né? Pessoal, para eu chegar na solução final, o que eu sei? Ó, vou pegar isso aqui como informação. Minha massa final é a massa da solução A mais a massa da solução B mais a massa da solução C, D, enfim, quantas soluções você estiver misturando, beleza? Isso do mesmo soluto. Beleza, champs? Não se esqueça disso. Tá, quem que é massa? Olha só, se eu vim aqui na fórmula isolar massa, eu vou ter que massa é igual concentração vezes volume. Cara, estou falando ali da massa do meu soluto. Então, para a massa final, eu teria aqui concentração final vezes volume final. Isso é igual massa de A. Quem seria a massa de A? Concentração de A vezes o volume da solução A, mais massa de B. Concentração de B vezes volume da solução B, mais quantas soluções você tiver. Ó, vou até colocar assim, ó, para ficar mais fácil, entre parênteses. Então, olha só, reparem que esta é a fórmula para misturas de soluções de mesmo soluto. Quero usar a fórmula, acho mais fácil, beleza, não tem problema nenhum, tá? E eu gosto inicialmente de fazer desse jeito, porque eu acho que você começa a enxergar as soluções, as misturas, a diluição de uma maneira mais clara. E aí não importa o que o cara te pede, você resolve, tá? Porque você tem a noção de quando está misturando, quando está diluindo. O problema às vezes não é fazer a conta, tá? O problema é interpretar o exercício, onde a maioria das pessoas erram, né? Vão lá e é uma mistura de solutos iguais e fazem o cálculo de uma diluição. Nada a ver, tá? Errou feio, né? Então tem que tomar cuidado. Lembrando só, volume final a gente viu que é a soma dos volumes das soluções, né? Se eu estiver falando de concentração molar e não concentração comum, a única coisa que vai mudar ali é o quê? Se eu isolar agora é quantidade de matéria. Ó, reparem que isso aqui a gente pode, né, relacionar massa com quantidade de matéria. Então, se eu isolar a quantidade de matéria, ficaria concentração molar vezes o volume. Então, eu poderia escrever essa fórmula não para concentração comum, mas sim para quantidade de matéria, como concentração molar final vezes o volume final, que é o volume A mais B mais C, enfim, é igual concentração molar da solução A vezes volume da solução A, mais concentração molar da solução B vezes volume da solução B, mais quantas soluções eu estiver misturando. Se você quiser jogar na fórmula, cara, é rapidão, faz da mesma forma que a gente fez na aula anterior, diluição, e é tinindo que você resolve a conta, de fato é, né? Basta você ter as informações em mãos, né? Não se confundir, joga na fórmula rapidinho, você resolve, mas não deixe de fazer as contas que a gente fez aqui, beleza? Agora, champs, a gente tem, tá, algumas situações que as misturas de solutos não são iguais. É aí que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Quando cai, por exemplo, cai bastante diluição, pra falar a verdade, né? A gente viu nos exercícios, inclusive da aula passada, se você fez aquela listinha que eu enviei, acho que tinha 14, 15, não lembro,
você pode ver que, acho que em todas as questões tinha alguma coisa de diluição, tá? Então a diluição cai bastante. Agora, quando a gente tem misturas e soluções, às vezes os caras tentam te derrubar. Ele coloca soluções não de mesmo soluto, que é mais fácil. Ele coloca de solutos diferentes. Aí quando entra solutos diferentes, eles podem ou não reagir entre si, tá? A gente inicialmente vai colocar aqui um exemplo que não reagem entre si. É tranquilo para fazer a conta. Quando reagem entre si, aí entra, né, aquilo que a gente chama de titulação, que é onde a galera sente uma certa dificuldade, porque tem que lembrar aquelas reações de ácido e base, tem que fazer uma conta antes para poder relacionar. Mas vamos com calma, hoje a gente faz isso. Eu vou apagar isso aqui, tá? E a gente já vai dar o exemplo, então, de uma mistura de solutos diferentes que reagem entre si. E você vai ver que a fórmula, esquece essa fórmula grandona aqui, essa fórmula só serve para misturas de soluções de mesmo soluto, só. Vou apagar, tô apagando. É muito bom, cara. Então, ó, mistura de soluções. Vamos apagar agora ali. Misturas de soluções de solutos diferentes. Só que, por enquanto, sem reação. Tá? Sem reação. Cuidado aí, hein? Sem reação. Então, ó, exemplo, fácil, galera, bem facinho. Vou colocar aqui uma solução A de novo, mesmo esqueminha, tá? Eu gosto de desenhar. Então, solução A, solução B. Eu vou espaçar um pouquinho mais, que eu vou ter que fazer uma coisinha aqui importante. Vou precisar de espaço. Ele não para, né, o papagaio? Tem que ver de manhã é pior. Ó, vamos colocar assim, galera. Primeira solução de NaCl, tá? E a segunda de KCl. Repara, eu vou chutar valores aqui mesmo, né? Nem peguei, vou pegar o exemplo ali não. Vou chutar valores. Vamos colocar aqui uma concentração molar de NaCl da solução A de 1 mol por litro. E aqui uma concentração molar de... fazer melhor. Pode ser, vai, 2 mol por litro. O problema aqui não é se atentar com o valor também. A conta vocês fazem, né? Importante a gente entender o processo, como é que a gente quer chegar na concentração final, né? Vou colocar um volume aqui de A. Pode ser, de 100 ml. Vai ficar fácil a conta, rápida. Aqui a concentração, o volume de B, perdão, de 200 ml, vai. De novo, só para ficar fácil a conta, né? Pessoal, reparem que você tem, né, duas soluções. Você vai misturar as duas. Óbvio, vai chegar numa solução de concentração final. Beleza. Só que, ó, se atentem aqui. Estamos falando de sais. E sais, vou até pintar de vermelho, cara. Sais, como NaCl e KCl, tem um grau de dissociação 100%, ou seja, todo o composto de NaCl que é colocado em água, tá aqui, ó, vou colocar o AQ. AQ é aquoso, está dissolvido em água. A gente vai ocorrer a dissociação desses íons, ou seja,
Os íons NaCl eles vão se separar em Na+, Cl-. Na+ e Cl-. Claro, pessoal, isso aqui vai estar em água, então eu vou colocar o Aq bem pequenininho aqui, ó, talvez vocês estejam enxergando, mas é aqui para mostrar que esses íons eles estão solvatados em água. Já para o KCl, ocorre a mesma coisa. Ou seja, KCl em água vai se separar em K+ e Cl-. Então, na verdade, quando eu estou misturando as duas soluções, eu estou misturando um monte de íons. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter Na+ e Cl- proveniente da primeira e Cl- proveniente da segunda. Então o que o cara vai fazer? O que o exercício vai te perguntar? Ele não vai te perguntar a concentração do composto, do NaCl ou do KCl. Ele vai perguntar a concentração do íon. Então ele vai perguntar lá, qual que é a concentração do íon Na+? Qual que é a concentração do íon K+? Qual a concentração do íon Cl-? Tá? Você vai ter que analisar. Então, ó, reparem que nessa mesma situação, a gente vai fazer duas diluições e uma mistura de mesmo soluto. Talvez você não percebeu ainda, mas eu vou mostrar isso para vocês. A gente está fazendo vai fazer duas diluições e uma mistura de mesmo soluto, tá? Então, ó, primeira coisa que você tem que saber, né? A proporção estequiométrica é fazer aí ó, o balanceamento da sua equação é importante. Então, 1 mol de NaCl se dissocia em 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-. Da mesma forma o KCl, 1 mol de KCl vai formar 1 mol de K+ e 1 mol de Cl-. Tudo bem? Pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que descobrir putz, já vai dar horário? Muito rápido isso aqui. Rápido demais da conta. Eu vou só passar esse valor para baixo, tá? Concentração de B. Não, é 4,5 começou, né? Ufa, hoje tá assustado já. É 2 mol por litro, né? E eu vou passar isso aqui para baixo também. Por quê? Porque eu vou usar um espacinho ali para fazer uma análise com vocês. Eu coloquei aqui 1, né? Já esqueci já. 1 mol por litro. Não tem problema, né? Beleza, Champs. Vamos descobrir quantos mols de NaCl eu tenho aqui dentro, então? Porque eu vou saber quantos mols eu tenho de Na+, quantos mols de Cl-. E aí, reparem que aqui no final, o Na+, ele só é proveniente da solução A. O K+ só é proveniente da solução B. E os Cl- eu tenho aqui e eu tenho aqui. Tá? Você sacou o que eu falei, Na+, tá? Só tem na solução A. Então, na verdade, você só está adicionando água proveniente da B, porque não influencia os íons aqui, ó. Os íons aqui não te influenciam absolutamente nada, porque não tem reação, tá? Então, ó, vamos descobrir qual a concentração? Tá fácil aqui, né? Então, ó, 1 mol por litro, então concentração molar de A é igual a quantidade de matéria de A dividido pelo volume de A. Tá? Concentração 1 mol por litro é igual a quantidade de matéria que eu não sei dividido pelo volume que é de 0,1 litro. Passa multiplicando, quantidade de matéria vai ser igual a 1 vezes 0,1, 0,1 mol, porque litro vai cortar com litro. Beleza, tá aqui, ó. Eu sei que eu tenho 0,1 desse. Atente-se aqui, galera. Se eu tivesse 1 mol, eu sei que esse 1 mol de NaCl associa em 1 mol de Na+ e 1 mol de Cl-, certo? Como eu tenho 0,1 mol, vai se dissociar em 0,1 mol de Na+ e 0,1 mol de Cl-. Por isso que é importante eu balancear, tá? Ah, e se eu tivesse um sal como
CaCl2. Se eu tivesse 0,1 mol desse cara, ó, 1 mol dele vai se dissociar em 1 mol de Ca+, mais 2 mols de Cl-. Então olha a proporção estequiométrica, 1 para 1 para 2. Então 0,1 mol desse cara se dissocia em 0,1 desse e 0,2 desse. Então isso é importante, você tem que fazer isso antes de chegar na sua conta, tá? Claro, coloquei aqui sais mais simples, que a dissociação é 1 para 1 para 1, tá? Mas poderia usar algo desse tipo, que você tem que fazer a dissociação, tá? E no caso, né, a gente teria a formação de mais íons. Quer fazer isso? Ah, não vou misturar não, né? Vou ficar confuso. Já dei exemplo, talvez você já notou no seu caderno e já está fazendo a conta aí, né? Bom, vou fazer agora para B, tá? Para a solução B. Mesma coisa. Então, ó, concentração molar e volume eu já tenho, então basta descobrir o número de mols. Quero fazer por regra de 3. Beleza, Champs, pode ser. 2 mol está para 1 litro. E para 200 ml, 0,2 litros, vai dar NB. NB é igual 2 vezes 0,2 dividido por 1. Isso aqui vai dar 0,4 mol. Né? Isso, certo? Bom, então se eu tenho 0,4 de KCl, vai se dissociar em 0,4 de K+, e 0,4 de Cl-. Olha só, Champs, né? Reparem só. Eu tenho de Na+, vou escrever aqui no meio para não atrapalhar a nossa conta ali, né? De Na+. Quanto que eu tenho de Na+? Ele só é proveniente da solução A. Eu tenho 0,1 mol. 0,1 mol. Quanto que eu tenho de K+? Eu tenho apenas 0,4. Tá? 0,4 mol. Que ele é proveniente da solução, tá? B. E do Cl-? Reparem que o Cl- eu tenho a contribuição proveniente da solução A e da solução B. 0,1 mais 0,4. Dá um total de 0,5 mol. É esses valores que você vai utilizar para calcular a concentração de cada íon. Para calcular a concentração, eu vou dividir isso aqui pelo volume, não é? Tá. Quanto que é o volume da solução A? 100 mililitros. Quanto que é o volume da solução B? 200 mililitros. Quanto que vai dar a solução final? 200 mais 100? 300 mililitros. Ah, que baba, cara! Só fazer aqui, ó. Então o volume é 0,3 litros para todos, né? Para todos. Qual que é a quantidade de matéria para o Na? 0,1 mol. Quanto que é a quantidade de matéria para o K+? 0,4 mol. Quanto que é a quantidade de matéria para o Cl-? 0,5 mol. Pronto. Só fazer a continha, você vai chegar na resposta. Faça aí rapidinho, ó. Né? Primeira 0,33. Aqui 1,33. E aqui 1,6. Claro que a resposta aqui é tudo mol por litro. Vai ficar meio apertado aqui, ó. Beleza? Então aí a gente tem. Se você sacou, galera, reparem que eu poderia fazer, eu falei, podia fazer diluição, podia fazer mistura de solutos iguais. Qual que é a forma de diluição mesmo? Vamos fazer, quem que eu falei que sofreu diluição? Na+. Então seria quem? Concentração molar do Na+. É o C1V1, C2V2, né? Ou concentração molar inicial vezes volume inicial, que é o volume de A, igual concentração molar final. Vou colocar A aqui, né? O melhor. Vezes o volume final. Então vai chegar o seguinte.
Como a concentração do Na+, vai ser a mesma que a do NaCl, porque ó, 0,1 é a quantidade de matéria dividido por 100 ml vai dar 1 mol por litro, tá? Então você tem aqui ó, 1 mol por litro, vezes o volume, 0,1 litro. Ó, 1 vezes 0,1 não dá 0,1, que é a quantia de Na+. Beleza. Concentração final, que você quer saber, vezes o volume final, 0,3. Ah, então vou passar o 0,3 dividindo, dá 0,1, que vai dar a resposta aqui, né? Ó. Concentração molar final, 1 vezes 0,1, 0,1 que? Mol. Passei dividindo 0,3 litro. Então 0,1 dividido por 0,3, menos 0,33 mol por litro, que a gente calculou ali. Ai, que fácil. Da mesma forma, eu poderia fazer aí para o K+, que é uma diluição. Por que eu tenho que pensar, pessoal? Tem o Na+ aqui, certo? Daqui não tinha Na+. Então, na verdade, é como se eu pegasse e estivesse adicionando apenas água. Ou seja, só solvente. Eu estou fazendo uma diluição com o Na+. Da mesma forma, com o K+, eu estou fazendo uma diluição, como se eu estivesse adicionando água só a ele. Agora, para o Cl-, não. Para o Cl- eu tenho contribuição da solução A mais B. Então eu tenho aí uma mistura de absoluto. Aí eu posso usar aquela formulazinha, concentração final, vezes volume final, é igual C1, V1, C2, V2, ou seja, CA, VA, mais CA, CB, CD, VB e assim por diante. Tá? Então não é complicado, né? Só tem que tomar cuidado com essas relações. Beleza, champs? Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma coisa? E a gente vai para a titulação. Tá travando, galera? Deixa eu só ver aqui. A Amanda falou de onde eu tirei o 0,5 do NaCl. Onde 0,5? Aqui, esse 0,5? Deve ser esse 0,5 que você está falando, né? Do Cl-. Porque foi da onde que eu tirei 0,1 mol de Cl- da solução A e 0,4 da solução B. Aí me deu 0,5, tá? De Cl-. Estou falando aqui de Cl-, né? Ó, que é o cálculo da concentração do Cl-. Não sei se era isso que você estava perguntando. Pessoal, se estiver travando muito aí, vocês me falam, mas estranho, porque não era para estar travando. Apesar, minha internet é um pouco ruim, né? Não é o problema do download, mas sim o upload da minha internet. O upload aqui é 1 mega só. Eu não consigo aumentar. Só se eu trocar de fornecedor de internet. Aí eu consigo trocar. Tá? Mas vamos lá. Só voltar aqui aos slides e eu vou falar de misturas agora com reação, tá? Então vou só sair um pouquinho, de repente se vocês quiserem tirar um print para dar uma olhada. Mas tranquilo fazer isso aqui. De novo, pessoal, não estou me atentando com os valores, não estou querendo complicar nas contas aí não, né? O primeiro momento é a gente interpretar isso aqui e conseguir chegar no resultado final. A conta é o de menos, a conta vocês conseguem fazer. Claro que depois a gente pega alguns exercícios, né? Eu já até coloquei alguns aqui, tá? De vestibular, que aí complica um pouquinho mais. Mas às vezes o complicado é na interpretação. Tentar entender o que ele está querendo que a gente monte e tal. Então vamos lá, vou apagar aqui, ó, inicialmente.
Pessoal, agora ó, mistura de solutos diferentes com reação, beleza? Com reação, tá? Eu tenho um exemplo aqui, mas eu coloco no quadro, acho que é melhor. Eu vou olhando aqui na TV, eu coloco no quadro. Deixa eu só ver como é que tá, qual que é o próximo exemplo. Tá. Tem duas situações. Só mostrar para vocês, eu acho que vocês não vão conseguir ver, que tá pequeno, né? Mas é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, quando os solutos estão em proporção estequiométrica, então eu estou misturando dois solutos e vamos dizer que a proporção estequiométrica seja igual, tá? Então, é que ele está partindo do seguinte, ó, ele está juntando HCl, ácido clorídrico, ele me forma a concentração e o volume. Volume 300 mililitros. E a concentração molar de 0,4 molar. Pessoal, molar é a mesma coisa que mol por litro, tá? E está misturando isso aqui, ó, com NaOH. Repara que dessa vez eu não estou desenhando os frascos nem nada, mas dá para perceber. Solução 1 e 2, né? Qual que é o volume dessa solução? Ele me forma um volume de 200 mililitros de concentração molar igual a 0,6 mol por litro. Beleza. E aí ele pergunta, quais serão as molaridades da solução final com respeito ao ácido, à base e ao sal formado? Joga para lá. Joga para lá, que agora eu não quero saber disso aí. Champs, primeira coisa, você vai ter que relembrar lá atrás, lá coisa do primeiro ano, bem fácil. Isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base. Ácido de Arrhenius é toda substância que, colocada em água, libera íons H+. Na verdade, o correto era, né, se ionizar em H3O+. Mas beleza, a gente utiliza o H+, que é uma forma mais simplificada e funciona super bem. Então eu sei que esse Champs aqui vai liberar H+. Eu vou desenhar aqui em cima, tá? Então, ó, se eu colocar isso aqui em água, ele vai se ionizar em H+, e Cl+, não é? Aí eu estou misturando, então na minha solução eu tenho isso. O grau de ionização desse cara é 0,95, ou seja, mais ou menos, né? 0,95. Em torno de 95% das moléculas vão se ionizar. Aqui a gente vai considerar, tá, 100% de ionização, beleza? Se o exercício quiser te complicar muito, ele te dá o grau de ionização antes, tá? Para você calcular quantas moléculas de H+ você tem, quantos íons de H+ você tem, desculpa. Tá? Mas aqui vamos considerar 100%. Então, se eu partir de 1 mol de HCl, eu vou ter 1 mol de Cl-, de H+, e 1 de Cl-, beleza? O NaOH, a mesma coisa. É um composto, tá? Uma base de Arrhenius, toda substância que, dissolvida em água, né, acaba se dissociando em OH- e o seu cátion. Então, nesse caso, eu vou ter o Na+, e o OH-, certo? Igual, ó, 1 mol vai se dissociar em 1 mol e 1 mol. Pessoal, estou colocando em cima só para a gente lembrar da dissociação e da ionização, beleza? Eu estou misturando tudo isso aqui, ó. Estou misturando isso aqui, esse frasco com esse frasco. O que a gente aprendeu já? Lá no primeiro ano, inclusive. Reação de neutralização, o que dá caráter ácido é excesso de H+. O que dá caráter básico para a solução? Excesso de OH-. Quando H+ se encontra com OH-, a gente tem a formação de água, que é o que a gente chama de neutralização. Então, esse H+ aqui, ó, vai neutralizar o OH-, ou vice-versa. A gente vai formar água. Consequentemente, os meus íons de cargas opostas, Na+, Cl-, se atraem e formam meu composto iônico, NaCl. Então a gente sempre vai ter aí, ó, uma reação entre um ácido e uma base, a gente forma sal e água. Beleza. Então isso você tem que saber fazer, tá? De início.
Claro, estamos partindo do exemplo bem tranquilo, bem clássico aqui, facinho, né? Mas dá para resolver tranquilamente. O primeiro passo seria esse. Beleza. Saber a concentração do ácido, da base e do sal. Ah, lasqueira. Quanto que reagiu de cada um? Primeira coisa que eu tenho que descobrir. Porque se eu sei quanto que eu reagi de HCl e de NaOH, eu vou saber quanto que eu formei de NaCl. E se sobrar HCl ou NaOH, eu consigo calcular a concentração final desses dois também. Então vamos lá. Primeira coisa. Vou descobrir quanto que eu tenho desse espião aí. Tem informação? Tenho, cara. Tá aqui, ó. Então dá para descobrir quantos mols é de HCl nessa solução de 300 ml de concentração 0,4. Então você joga na fórmula. Então, ó, concentração molar é número de mols sobre volume. Concentração molar 0,4 mol por litro. É igual a quantidade de matéria, vou colocar aqui, ó, de HCl, dividido pelo volume, que é de 0,3 litros. Tá? Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, 0,12 mol. 0,12 mol. Beleza? Isso de HCl. Então, quanto que eu tenho de HCl? Eu vou colocar aqui do lado, tá? Não, melhor. Vai ter que ser aqui do lado mesmo. HCl mais NaOH. Eu sei que vai formar NaCl mais água. Então, eu estou partindo de 0,12 mol de HCl. Ter de NaOH. Vamos fazer a conta aqui, ó. Concentração molar, né? Quantidade de matéria sobre volume. Vamos fazer por regra de 3? Eu fazendo, ó, de todas as formas, né, gente? Então você acha aí a forma que você acha que é da hora, que você gosta, se sente bem, beleza. Então, ó, 0,6 mol está para 1 litro, mas você tem quanto? 0,2 litros. X. Isso aqui vai dar 2 vezes 6 dividido por 100 vai dar 0,12 mol. Tá? Eu fiz aqui, ó, fiz 6 vezes 10 a menos 1 multiplicado por 2 vezes 10 a menos 1. Então vai dar 12 vezes 10 a menos 2, que daria 0,12. Tá? Isso aqui é de... Desculpa eu ter colocado X. Vou colocar N de NaOH. Beleza. Então eu estou partindo de 0,12 desse cara também. Pessoal, o cuidado vem agora, né? Por que eu fiz a dissociação e a ionização antes? Porque eu preciso analisar quanto de H+ vai reagir com OH-, isso que me importa. Então, ó, a proporção aqui, ó, não é 1 para 1, não é a mesma proporção? E para o NaOH, também Na e OH- é 1 para 1, na dissociação. Então, se eu estou partindo de 0,12 desse cara, eu vou ter 0,12 de H+, 0,12 de Cl-. Se eu tenho 0,12 mol de NaOH, ele vai se dissociar 0,12 mol de Na+, e 0,12 mol de OH-. Pessoal, um H+ neutraliza um OH- ou vice-versa. 0,12 neutraliza 0,12. Quanto que eu vou formar de água aqui, ó? 0,12 mol de água. Beleza, olha que fácil, que massa. E meus íons de cargas opostas? Na+, 0,12 com Cl- é a mesma proporção. Você não tem ali um Na+ com um Cl- não forma um composto iônico? 0,12 mols de Na+, 0,12 mols de Cl- vai formar aqui, ó, de NaCl, 0,12 mol de NaCl. Fechou? Vamos calcular o que ele pede? Na A, ele pede a concentração final do ácido, do HCl. Pessoal, sobrou alguma coisa do seu ácido? Sobrou aqui? Que não reagiu? Não, você reagiu todo o ácido, não tem mais. O seu frasco final não contém mais nem HCl e nem mais NaOH.
Você só tem NaCl e água. Então aqui ó, a concentração vai ser 0. Você não tem? Não existe isso aí. B. Concentração molar do NaOH. Mesma situação. Sobrou alguma coisa de NaOH? Não. Então, sua concentração final também é 0. E C. A concentração do... Deixa eu achar ali. É do sal. Isso, do sal. Então vai dar NaCl. Eu tenho 0,12 mol e o volume final. Tá, mas qual que é o volume final? 300 mais 200. Isso aqui vai dar 0,5 litros na solução final. 0,12 dividido por 0,5, 0,24 mol por litro. Tá aqui a concentração do sal, do NaCl. Beleza? Concentração do NaCl. Tem alguma coisa de HCl após a reação? Tá? Porque houve uma reação. Não sobrou absolutamente nada. De NaOH também não sobrou nada. Tá, e se tivesse sobrado, você pode calcular o que sobrou de HCl e dividir pelo volume. Tá? Volume final, que era a solução final, após a mistura. Certo? Deixa eu só verificar se tem alguma pergunta sobre isso. Porque isso aqui, pessoal, é a base da titulação. Né? É a base da titulação. Você tem que entender que agora a gente está misturando reações que elas vão reagir, soluções que elas vão reagir entre si. Então você tem aí produtos formados e é nessa análise desses produtos formados que você vai fazer a conta. Travando, Hard. É, pessoal, foi mal. Minha internet está um pouco ruim, né? Ai, ai. Vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Deixa eu só pausar aqui também. Então. Que porcaria, né? Duro, viu? Pessoal, como não vai dar tempo da gente fazer os exercícios que eu... né? Eu vou colocar só mais um exemplo parecido com esse. Só que quando só... apesar que a gente tem 10 minutos, né? Vamos só colocar mais um exemplo disso aqui, tá? Mas quando sobra e... Não vamos não. Vamos já partir para a titulação. Porque aí lá eu explico tudo isso aqui que está acontecendo. De novo, de uma outra forma. Pessoal, a gente costuma chamar isso de titulação porque é o seguinte. Imagine que você encontrou um frasco na sua casa e nesse frasco está escrito HCl, vai. Vamos complicar um pouquinho? Não, vai HCl, vai. Só isso está escrito, HCl. Você pode utilizar isso aqui? Não. Até pode, né? Mas e se for um ácido concentrado, você quer usar para limpar seu chão, tá? Porque isso aqui é vendido, por exemplo, nas lojas de construção civil como ácido muriático, tá? É um ácido para limpar piso, né? Claro, tem que tomar cuidado, não é qualquer piso que você vai passar ele, que senão você pode estragar, né, o verniz aí do piso, tal, enfim. Por exemplo, o pessoal que tem uma indústria e suja com uma certa frequência, utiliza, né, esse ácido para limpar o chão ali, tá? É o HCl. Claro que ele é diluído, é o mesmo ácido que a gente tem no estômago, aqui está bem concentrado. Para usar para limpar o chão, você vai usar diluído. Mas você encontrou o frasco e fala, poxa, beleza, vou diluir
numa quantidade de água e vai ter aí aquela solução de ácido muriático na concentração ideal para limpar meu piso? Não sei. Você não sabe a concentração do cara, você não sabe se ele estava concentrado ou se ele já estava diluído. Então tudo isso você tem que ter em conta, colocar na balança. Então o que você tem que fazer? Tem que descobrir a concentração desse cara. Esse cara, a gente vai dizer que ele é a solução problema. O que é a solução problema? É a solução de concentração desconhecida. Então, ó, concentração molar você não sabe, beleza? Você vai descobrir a concentração desse cara titulando ela. Então, olha só, eu vou tentar desenhar aqui. Estou sem tinta praticamente, mas a gente vai usar uma bureta, que é uma vidraria, mais ou menos assim, ó. A gente tem um vidro, tá? Com uma marcação aqui, ó. Marcação de volume. E bem na extremidade, bem aqui embaixo, a gente tem uma torneirinha. Por ela vai sair o meu líquido que eu colocar aqui dentro, tá? E aqui eu vou coletar ela num frasco. Geralmente a gente usa o Erlenmeyer. Por que o Erlenmeyer? Porque o Erlenmeyer tem esse formato, tá? Essa vidraria tem aquele formato, tá? Mais achatado embaixo, que a gente utiliza para fazer esse movimento, onde a gente mistura, faz a solução ficar girando nessa parte aqui da base com bastante facilidade, né? Então o que a gente vai fazer? Pessoal, eu vou pegar essa solução problema, uma alíquota e colocar aqui. Beleza? Vou pegar uma alíquota aqui. Aqui é a sua solução problema. Então aqui eu tenho HCl, né? Solução problema de concentração desconhecida. Aí o que eu faço? Eu vou lá, vou colocar aqui, ó. Eu vou lá e adiciono indicador. No caso, fenolftaleína. Já vou falar da fenolftaleína para vocês. Alguns já até ouviram, já até sabem do que eu estou falando. Mas isso aqui tem um papel extremamente importante para essa titulação. Quem que eu coloco na bureta, então? Eu coloco na bureta a minha solução padrão. Quem vai ser a minha solução padrão? Aí eu tenho que pensar. Quem vai ser a solução padrão? Vai ter que ser uma solução que contém um soluto que vai reagir com o soluto da solução problema. Ah, então tem que colocar alguém que reaja com HCl. Quem vai reagir com HCl, que é um ácido com facilidade? Uma base. Beleza. Só que essa solução problema tem que ter concentração conhecida. Então, eu vou lá e coloco aqui, né, pode ser NaOH de novo, não tem problema não. De concentração agora conhecida. Vamos colocar que é 1 mol por litro. Beleza? Enchi essa bureta até a boca. Tem a marcação lá em cima aqui, ó, 100 ml, vai? Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse Erlen, vou ficar girando com a fenolftaleína, tem HCl e a fenolftaleína, e eu vou abrir essa torneirinha. E vai começar a gotejar NaOH. O que eu tenho que ter em mente? Esse NaOH, ó, reparem que aqui dentro eu tenho quem? HCl. Uma solução de HCl em água. Na verdade, eu tenho o quê? H mais e Cl menos em água. Nessa solução. Tudo bem? E eu vou adicionar NaOH. NaOH, quando eu estiver adicionando, pingando o NaOH aqui dentro, o que eu estou adicionando, na verdade? Na mais e OH menos. Aqui que é a jogada, galera. Um ácido reagindo com uma base, a concentração da base eu sei, e eu vou formar como produto sal e água. Internet travando, tinta acabando. Eita, que fase. Eu acho que eu não tenho mais tinta ainda. Eu tô com medo disso aí. Vou precisar ir pra Maringá comprar tinta.
Enfim, vai ser só de vermelho. Ó, repare então que quando o OH- nessa solução, quando cair OH- aqui, ó, o que esse OH- vai fazer com o H+ presente aqui dentro? Vai neutralizar o H+ e vai formar água. Certo? Agora vamos entender para que serve a fenolftaleína. Só passar uma imagem aqui, eu sei que a gente já acabou o horário, né? Mas é bem rápido, pessoal, vou demorar minutos, aguentem aí. Dá para enxergar, né? Eu tenho ali o meu titular, minha solução problema, adicionei indicador. Geralmente, existem vários indicadores, mas geralmente a gente utiliza fenolftaleína para ser mais barato, mais fácil de a gente trabalhar. Aí o que eu coloco? Ó, coloco aqui na bureta minha solução padrão e eu vou gotejar a solução padrão na solução problema. Pessoal, fenolftaleína ela é um indicador ácido-base, ou seja, ela vai indicar o pH. No caso da fenolftaleína, em pH menor que 8,2, a solução fica incolor, ou seja, o indicador fenolftaleína não muda a cor da solução. Já quando o pH dessa solução está acima de 8,2, tá, até 10, ele vai ter essa coloração rosinha. Acima de 10, eu tenho aí uma cor rosa bem intensa, como vocês estão vendo, né? Então o que acontece, pessoal? O que vai dar o pH ali, no caso, é a concentração de H+, né? Claro que pH próximo de 14, a solução tem caráter básico, é sinal que a quantidade de H+ é pequena, de OH- é alta, tá? Então se eu tiver um pouquinho de Na e gotejar a fenolftaleína, putz, vai ficar rosona assim, ó, do jeito que tá ali. Por quê? Porque é uma base forte. E se eu gotejei fenolftaleína aqui dentro, ficou o quê? Incolor, porque esse aqui é um ácido forte. O pH está ali em torno de 2, 3. Vai depender da concentração também, claro. Mas varia bem pouco nessa faixa aí. Beleza. Ótimo, tá? Tô entendendo. Tô entendendo onde você quer chegar. Se eu for adicionando... Ó, pensa comigo. Você tem uma quantidade de H+ aqui, certo? Você sabe quanto que é? Não, não sabe. Por que não sabe? Porque é conhecida. Tá, mas eu vou adicionando o H-. Beleza, vou adicionando o H-. Vou adicionando. Tô consumindo o H+, não tô? Meu H+ aqui, ó, vai diminuindo. Vai chegar um momento, minha solução, ó, bastante H+, pouco H-. pH ácido. Começo a consumir, minha quantidade de H+ vai caindo, de OH- vai subindo. Quando as quantidades ficam iguais, pH fica neutro, certo? Eu dou uma gotinha a mais de NaOH aqui dentro, eu já consumi todo o H+, certo? Consumi todo o H+. Uma gotinha de NaOH que eu tenho aqui, a minha solução passa a ter caráter básico. Se ela passa a ter caráter básico, eu vou conseguir ver pela cor. O que vai acontecer com essa cor aqui, ó? De repente vai virar, trocar de cor. Vai ficar rosa, porque a fenolftaleína indica a cor rosa para soluções de caráter básico. Então, isso é o que a gente chama de ponto de viragem. Você vai adicionando, gotejando com cuidado, então você tem que pensar, cada gota que eu estou adicionando é OH- que está entrando para a minha solução. OH- está reagindo com o H+, formando água. Chega um momento que eu vou consumir todo esse H+. Nesse momento é o momento que você deve parar, você tem que cessar aqui. Claro, vai passar uma gota. Por que uma gota? Porque é necessário para você ter a certeza absoluta que todo o H+ aqui dentro foi consumido. Quando passar essa gota, você vai ter então agora um pouquinho de OH- e vai dar um caráter básico para sua solução. E esse caráter básico vai ser demonstrado pela troca de cor. Sua solução vai ficar rosa. Nesse caso, né, usando o indicador fenolftaleína. Se eu estiver usando outro indicador, aí é outra cor, outra faixa de pH, tudo muda, beleza? Nesse momento, eu faço o quê? Fecho minha torneirinha. Gastei uma quantia. Pessoal, tá resolvido o seu problema. Eu sei, claro, que além de água, você vai formar NaCl, né? Então, ó, o que eu tenho que perceber? Essa quantia de NaOH que eu gastei, vamos colocar aqui, ó, volume gasto de NaOH.
Vamos colocar 10 ml? 20 ml, vai? 20 ml. Beleza? Então, pessoal, reparem que aqui dentro dessa quantia que você gastou, tem uma quantia de OH-. E essa quantia de OH- é a mesma que você tinha de H+. Por quê? Porque a quantia de OH-, vamos supor que fosse 1 mol, foi a quantia necessária para neutralizar o que tinha aqui dentro. Que deveria ser 1 mol. Deveria não. Claro, estou chutando 1 mol, agora eu vou fazer a conta. Então, ó, o que eu tenho que descobrir? Quanto que eu tenho desse cara. Se eu descobrir quanto que eu tenho desse cara, quantidade de matéria de OH-, eu sei quanto que eu tenho de H+. Se eu sei quanto que eu tenho de H+, a proporção não é 1 para 1 para 1, eu descubro a quantidade de HCl. Se eu sei a quantidade de mols de HCl, eu calculo a concentração, porque eu sei o volume. Eu peguei uma alíquota aqui, né? Eu não falei a alíquota quanto que é, mas vamos pegar aqui, ó, 20 ml, 20 ml dessa solução. Eu não preciso pegar ela inteira. Então eu pego só um pouquinho, porque a concentração não altera, né? Então vamos lá, rapidão para fazer a conta. Vamos calcular a quantidade de OH- que eu introduzi aqui. Então eu tenho a concentração de NaOH, quantidade de matéria e o volume. Então concentração, 1 mol por litro. Quantidade de matéria, não sei. Volume, 20 ml, 0,02 litro. Então eu sei que minha quantidade de matéria de NaOH utilizada foi de 0,02 mol. Pessoal, 0,02 desse cara é a mesma coisa que 0,02 de Na+, e 0,02 de OH-. Eu reagi todo esse 0,02 de OH+, com exatos 0,02. Por quê? Porque eu sei que foi isso. Porque minha solução ficou rosa, então eu tenho que parar, porque eu consumi tudo. Então eu sei que minha quantidade de matéria de H+, é igual a de OH-. E eu descobri que é de 0,02 mol. Aí olha para cá. Se é 1 mol de HCl se dissocia em 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-, se eu descobrir que eu tenho 0,02 desse cara, é porque eu tinha quanto de HCl? 0,02. Então concentração molar do HCl é 0,02 mol dividido pelo volume. Quanto foi a alíquota que eu peguei aqui? Que eu falei para vocês? 20 mililitros. 0,02 litro. Então isso aqui vai dar 0,02 dividido por 0,2, 1 mol por litro. Esta é a concentração da sua solução. Você vai lá e faz o quê? Escreve 0,1 mol por litro é a concentração desse HCl. Você descobriu a concentração dessa solução problema. Pessoal, eu sei que eu passei uns minutinhos aí, tá? Desculpa. Próxima aula, né? Deixa eu ver se tem alguma... Não tem nenhuma pergunta. Tá tudo travado meu aqui também, tá? Próxima aula. Eu volto com algum exercício sobre isso, porque eu sei que dá um pouco de trabalho. Então a gente pega aí os primeiros minutos e faz exercício disso e a gente continua depois na sequência do conteúdo, que vai ser propriedades coligativas, assunto bem legal, bem divertido, tá? E a gente dá uma introdução, né? Uma introdução de propriedades coligativas na aula que vem já, tá? Essa introdução é entender pressão de vapor, entender o efeito da pressão sobre as soluções, isso é importante. Beleza, galera? Grande abraço aí, ó. Valeu por ter aguentado aí até agora, tá? Espero ter ajudado, né? E façam os exercícios e a aula que vem, como eu falei, a gente faz um exercício de vestibular sobre isso daqui e começa já propriedades coligativas, beleza? Galera, grande abraço, tá? Pergunta se tem algum material. Eu tô utilizando ainda os exercícios daquela lista que eu mandei semana passada, coloquei um no slide que eu ia fazer agora, não deu tempo. E aí, propriedades coligativas, eu vejo se eu preparo já uma lista e já mando com antecedência para vocês. Fechou? Galera, grande abraço aí. Até mais. Valeu!